O Fred tá dizendo que às vezes ele tá no culto, vai anotar a pregação, aí chega uma notificação, gol do São Paulo, mas eu estou dizendo que essa notificação é quase impossível de acontecer. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Deixa eu só aproveitar a oportunidade que a cornetou São Paulo aqui. Tem oportunidade, Faz. Frederico. Então, Priscila, na sexta-feira que você tiver de bobeira aqui em Tamonte, a gente tem o Total 90 a mais e você tá convidada para vir falar do Palmeiras, tá? Eu não posso revelar esse lado da minha personalidade. Não. Deixa em oculto. É Isso, isso, é só quem é conhece, isso. conhece. É isso que eu quero ver. Porque chegaram para pregar no Desse lado, domingo, Fred. bravo porque tinha tomado gol do Corinthians. É isso que eu quero ver. Rapaz, olha, vou falar pra você, domingo eu tava vindo pregar e eu passei em São Lourenço, o Palmeiras tava ganhando de 1-0 e eu tava feliz, eu vindo pregar, o Palmeiras ganhando do Corinthians, aí o meu carro subiu a temperatura e quando eu parei no posto, o Corinthians tinha empatado não, né? O Palmeiras tinha feito um gol contra, aí pensa, aí eu falei, é muita prova, senhor, é muita prova.